Gravou? Tá. Então, como de praxe, eu vou começar fazendo uma pequena revisão, não uma revisão, mas recuperar o conteúdo que foi abordado até agora, né, para a gente poder localizar geograficamente, vamos dizer, na falta de uma expressão melhor, o nosso conteúdo dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, desde o início aliás, a prova foi na semana passada? Não, né? Calma aí. Aqui um pouco curioso. Na semana passada nós tivemos aula. Semana passada tivemos aula. Tratamos da cobrança de dívidas e do cadastro de inadimplente do CDC, perfeito, tá? Então, o que a gente já tem visto aqui? A gente entrou, então, já antes da segunda prova, na parte do CDC, no capítulo 5 do CDC, que trata das práticas comerciais. A gente estudou, então, as disposições gerais, a oferta, a publicidade, as práticas abusivas previstas no artigo 39, né, e, posteriormente, a cobrança de dívida e os bancos de dados e cadastro de consumidores, então foi o objeto da nossa última aula, tá? Que está lá entre os artigos 42 a 44. 45 é vetado. O que a gente vai estudar na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai adentrar no capítulo 6 do CDC, que trata das normas de proteção contratual ao consumidor, tá? Então, da proteção contratual. Esse capítulo ele é dividido em 3 seções, né? Ele tem uma primeira seção que traz as disposições gerais, uma segunda seção que traz um rol exemplificativo das cláusulas abusivas, tá? Além de algumas instruções sobre produtos de concessão de crédito e financiamento ao consumidor, contrato de compra e venda de imóveis e imóveis, e uma terceira seção que trata do contrato de adesão, tá? E aí, então, depois teremos talvez o último ponto da nossa aula, que seriam as sanções administrativas. Bom, na aula de hoje, a gente vai se focar no artigo 51 do CDC. Então, a gente vai estudar aqui nessa aula, né, todas as práticas abusivas, todas as cláusulas contratuais abusivas previstas no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E na próxima aula, tá, que como eu tinha combinado com vocês, pretendo que seja a nossa derradeira aula, justamente para dar o fecho no conteúdo, né? A gente vai tratar então das disposições gerais, tá? Que tem bastante coisa bastante interessante que merece ser analisada, que está lá, então, que é a primeira seção, que está entre os artigos 46 a 50 do CDC, né? Vamos tratar especificamente dos contratos de concessão, outorga de crédito e concessão de financiamento ao consumidor, de compra e venda de imóveis e imóveis, tá? Do artigo 53, e do contrato de adesão, mais as sanções administrativas, tá? Então, a gente vai, nas próximas aulas, na próxima aula, tratar dos artigos 46 a 50, 52 a 60, tá? 52 a 60. E a gente, então, termina todo o nosso conteúdo da disciplina de Direito do Consumidor, tá? Então, vamos tratar hoje das práticas abusivas. Primeiro, vamos tentar entender o contrato de consumo, tá? O contrato de consumo, aquele então que a gente tem essa relação entre fornecedor e consumidor na forma do que preconiza o artigo 2º e o artigo 3º do CDC, tá? Ou seja, aquele contrato que tem por objeto a aquisição de um produto ou de um serviço, como tendo o consumidor como destinatário final, então, tá? Por um fornecedor. Esse contrato de consumo, ele vai se apresentar de duas formas na nossa realidade. A primeira forma, que é talvez a mais comum de todas, é quando ele se dá por um contrato de adesão. Esse contrato de adesão que a gente vai estudar na aula que vem, que está previsto no artigo 53 do CDC. Mas ainda assim também é possível que existam contratos de consumo paritários,
Contratos de consumo paritários são aqueles em que o grau de vulnerabilidade do consumidor é menor em relação ao fornecedor, porque existe uma certa isonomia, uma certa igualdade. Vejam, ainda existe a presunção, desculpa, de vulnerabilidade prevista lá no CDC, tá? No entanto, ela é mitigada justamente porque verifica-se que existe ali algum tipo de equilíbrio na relação contratual. Bom, eu posso ter cláusulas abusivas e o CDC vai tratar de proteger o consumidor tanto num tipo quanto num outro tipo de contrato. Então, tanto no contrato de adesão quanto no contrato paritário. Tá? Bom, a base da proteção contratual no CDC, tá? Vão ser os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva. Princípios que a gente já estudou bastante lá no início do semestre, tá? Lá nas primeiras aulas. Tá? E aí, com a adoção desses princípios aqui, a gente vai ter uma mitigação da autonomia da vontade nas relações contratuais. Então, olha só, a autonomia da vontade, ela gera, então, o que é a autonomia da vontade? A faculdade que cada um de nós tem de regular nossa vida conforme nossos próprios interesses, conforme nossa própria vontade, ela gera 3 consequências nas relações contratuais. Quais são essas 3 consequências? Ora, a liberdade de contratar, a liberdade de escolher como, com quem e quando contratar, né, e o que contratar, a força vinculante ou vinculativa do contrato, né, já que eu tenho liberdade, já que eu tenho autonomia para escolher como, que, como, quando e com quem, desculpa, contratar, eu estou obrigado aos efeitos dessa minha manifestação de vontade, dessa minha liberdade, né, do exercício dessa minha liberdade. E, por fim, a relatividade contratual, que é o fato de que o contrato ele só beneficia, ele só beneficia e prejudica as próprias partes, que ele não pode atingir terceiro. Esse terceiro ponto, esse terceiro reflexo não é tão importante para a gente. O mais importante para nós agora é que a assunção desses princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, dentro dos contratos de consumo, sejam eles de adesão ou paritários, tá? Ela leva a uma redução da importância ou da força, vamos dizer assim, da vinculatividade da liberdade contratual. Né? Vão existir determinadas matérias, tá? Que a autonomia da vontade não tem preponderância. Então, que as partes, muito embora elas queiram contratar, elas não podem contratar porque viola essa regra de ordem social desculpa, de ordem pública e interesse social, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, são conteúdos onde a autonomia da vontade ela já não é ampla, ela é controlada, ela é mitigada, ela é limitada, né? Justamente pelo reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, então o princípio da vulnerabilidade do consumidor, e principalmente da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva que, volto a lembrar, para recordar as aulas lá do início do semestre, né? Boa-fé objetiva que está intrinsecamente ligada com uma conduta leal, tá? Uma conduta leal e preocupada com o interesse da outra parte, que deve ser adotada pelos contratantes. Tá? Então, é reflexo da ideia de vulnerabilidade do consumidor e de boa-fé objetiva, tá? Que existam determinadas matérias, determinadas cláusulas contratuais, então, que não podem ser contratadas. E se forem contratadas, vão ser consideradas nulas. Tá? Então, vamos começar então já definindo o que seria uma cláusula abusiva. Tá? E vamos pegar aqui a lição do Nelson Nery Jr., no livro dele, que é o Código de Processo Civil Comentado. É uma versão ainda do Código 73, né? Mas que traz bem aqui um conceito que é bem adequado para a gente. Então, para o Nelson Nery Jr., cláusulas abusivas são aquelas notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca da relação de consumo. Notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na relação de consumo. São sinônimos de cláusulas abusivas as expressões cláusulas opressivas, onerosas, vexatórias ou ainda excessivas. Então,
A cláusula abusiva é uma cláusula que ela desequilibra ainda mais uma relação que já é desequilibrada por natureza, que é essa relação entre fornecedor e consumidor, tá? Então, sempre quando eu tiver uma cláusula que desequilibra, tá? Desequilibra ainda mais a relação de consumo, criando um ônus excessivo para o consumidor, eu vou estar diante de uma cláusula abusiva. Então, a cláusula abusiva, que é sinônimo de cláusula opressiva, onerosa, vexatória e principalmente excessiva. Bom, essa ideia de abusividade, que eu sigo aqui adiante, então, seguindo a lição do Nelson Nery Jr., tá? Ela é aferida objetivamente. Ou seja, não importa a intenção do fornecedor, por exemplo, em favorecer ou em se favorecer ou não, tá? Ou seja, não importa um aspecto subjetivo do fornecedor no momento da elaboração do contrato. Não importa. Pouco importa se ele agiu com dolo, com má fé, então, ou com culpa, tá? Porque eu vou aferir objetivamente. Vejam, cria uma condição desfavorável, ainda mais desfavorável ao consumidor? Cria. Então tá, essa cláusula é abusiva. Então ela deve ser considerada nula de pleno direito. Tá? Então essa é a ideia que tem que estar aqui por trás dessa leitura. Então, não é porque eu não considero ela abusiva. Ah, mas não. Ela é aferida objetivamente, tá? Pouco importando a intenção dos contratantes. Bom, qual é a consequência do reconhecimento da abusividade de uma cláusula contratual nas relações de consumo? Vamos pegar o artigo 51 caput, que vai ser o objeto do nosso... O artigo 51 vai ser o objeto do nosso estudo na aula de hoje. Tá? O artigo 51 caput, eu destaquei aqui, ó, ele diz assim, ó, são nulas de pleno direito, entre outras, então trata-se de um rol exemplificativo, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, daí começa ali, são 16 incisos, na verdade são 15 incisos, porque um foi vetado, tá? Que tratam lá, que trazem um rol, uma lista, alguns exemplos de cláusulas que são consideradas abusivas, tá? São nulas de pleno direito. Então quer dizer que essas cláusulas elas não vinculam o consumidor, elas não obrigam o consumidor, por se tratarem de cláusulas nulas de pleno direito. A nulidade aqui, então, é uma nulidade, tá? Nulidade absoluta, tá? Opa. Deixa eu aqui primeiro, tá? Uma nulidade absoluta, tá? Inclusive, uma nulidade que, inclusive, prescinde de prova de prejuízo efetivo do consumidor. Tá? Então, ele não precisa efetivamente ter tido prejuízo para requerer a nulidade da cláusula. Basta que haja uma potencialidade de gerar esse prejuízo. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu declaro a nulidade de uma cláusula dessas? Bom, necessariamente ela deve ser feita por via judicial. Tá? Então, não existe forma, não existe meio de eu requerer administrativamente, por exemplo, a nulidade de uma cláusula contratual. Né? Só o Poder Judiciário tem o poder de revisar, né, de modificar os termos de uma relação contratual. Tá? Então, necessariamente é preciso, tá, reconhecimento judicial da nulidade, tá, dessa cláusula absoluta, da abusividade dessa cláusula. Tá? A sentença que reconhecer, tá, essa nulidade, e a gente vai recordar aqui do processo civil, ela vai ser uma sentença desconstitutiva ou constitutiva negativa, com efeito ex tunc, tá? Isso a maior parte da doutrina diz isso. Eu acredito, na minha opinião, tá? Não tão abalizada quanto a maior parte da doutrina, que essas cláusulas abusivas, tá? A sentença que reconhece essa cláusula abusiva,
ela é uma sentença declaratória, tá? Tanto é verdade que, por se tratar de por se tratar de uma sentença declaratória, ela teria efeitos ex tunc. Ainda a doutrina, para mim, me parece contraditória em dizer que se trata de uma sentença constitutiva negativa, tá, com efeitos ex tunc. A regra nas sentenças constitutivas é justamente o fato de que elas têm efeito ex nunc, ou seja, do reconhecimento para frente, a nulidade do reconhecimento para frente. E, na minha opinião, tá, mas eu botei ali o da doutrina, né, mas na minha opinião, trata-se de sentença declaratória, tá? Com efeito ex tunc, ou seja, desde a elaboração do contrato, né, os efeitos da nulidade retroage desde a elaboração do contrato, tá? Então, sentença ex tunc, tá? Com efeitos ex tunc, tá? Bom, uma coisa aqui também, antes de a gente adentrar em outros pontos processuais aqui, eu quero destacar que esse reconhecimento judicial ele pode ser feito tanto na esfera individual quanto na esfera coletiva, ou seja, pode ser reconhecida a nulidade de uma cláusula abusiva, tá? Tanto pelo consumidor de forma individual, como, por exemplo, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou por uma associação de proteção do consumo, né? Por meio de uma ação civil pública, tá? Por meio de uma ação civil pública. Então, tem essa possibilidade. Outra coisa que também deve vigorar e que deve ser pensada quando a gente tratar desse tema é o princípio da preservação dos contratos de consumo. Princípio que a gente já estudou também. O artigo 51, parágrafo 2º, ele diz assim, ó, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, tá? Não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Não invalida o contrato. Quer dizer o seguinte, que a regra é que o juiz ele modifique ou revise o contrato, excluindo, tá, a cláusula abusiva, mas que ele mantenha, que ele preserve a relação contratual no resto, tá? Naquilo que não contraria o artigo 51. Tá? E isso é reforçado pelo artigo 6º, inciso 5º do CDC, que a gente já estudou também, né? Que diz lá, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem onerosas. Isso aqui é direito do consumidor. O artigo 6º diz assim, ó, direito do consumidor, são direitos básicos do consumidor. A modificação da cláusula que estabeleçam prestações profissionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes, tá? Que as tornem excessivamente onerosas, né? A gente já tratou desse tema também em um momento anterior da nossa aula lá nos primeiros semestres. Bom, essa ação é uma ação imprescritível, porque não existe prazo prescricional definido na lei, tá? Então, a maior parte da doutrina, ela entende que se trata de ação imprescritível, tá? Não se aplicaria, então, a regra geral do artigo 205 do Código Civil, tá? E aí vem uma questão que é um pouco mais complexa, sobre a necessidade de provocação ou não do juízo, tá, acerca da nulidade absoluta de uma cláusula. A gente tem como regra, e aí isso é importante, a gente tem como regra que normas que impliquem, cuja violação implique em nulidade absoluta, tá? O juiz ele pode conhecer essa nulidade absoluta de ofício, ou seja, sem necessidade de provocação das partes. Então, vamos dizer que eu ingressasse com uma ação questionando uma série de dispositivos contratuais, alegando que tal dispositivo contraria o artigo 51, inciso 12, o artigo 51, inciso 9, e aí o juiz identifica, para além dessas cláusulas abusivas, uma outra cláusula abusiva, por exemplo, uma que viole o inciso 3 do artigo 51, tá? O juiz não precisaria ser provocado por mim, autor,
para declarar a nulidade daquela cláusula. Tá? Mesma coisa. O fornecedor ingressa com uma ação de cobrança, né? Tendo por base uma cláusula abusiva. Tá? Tendo por base uma cláusula abusiva. Bom, independentemente de eu me pronunciar questionando a abusividade daquela cláusula, o juiz poderia, em tese, reconhecer de ofício aquela nulidade. Por quê? Ora, porque está lá no artigo 1º do CDC, tá? O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Ora, normas de ordem pública, a violação de normas de ordem pública implicam em nulidade absoluta. Logo, se implicam em nulidade absoluta, o juiz pode reconhecer de ofício essa nulidade, tá? Então, trata-se de uma exceção ao que dispõe o artigo 141 do CPC, que diz assim: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Esse é o princípio dispositivo, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Tá? Uma exceção. Tá? Beleza. Tá? Beleza, essa é a... Eu vou aqui o artigo 141 do CPC. Então, essa é a posição da doutrina. A posição da doutrina é majoritariamente no sentido de que, por se tratarem de normas de ordem pública e de interesse social, né, as cláusulas abusivas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes, então do consumidor. No entanto, não é esse o entendimento do STJ. O STJ sumulou, tá, o seguinte entendimento, súmula 381. Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas. Bom, aí tem aquelas situações que eu acho que eu já falei para vocês aqui. A gente trabalha com, quando a gente está falando em relação de consumo, a gente está trabalhando com ações de massa, né? E o que aconteceu num determinado momento histórico no Brasil, década de 90, final da década de 90 especificamente, e início dos anos 2000, tá? Virou moda as ações revisionais. Bom, então eu estou lá, eu sou consumidor, eu estou indignado com determinada relação contratual, tá? Relação de consumo. Então daí eu vou lá e resolvo fazer uma revisão daquele contrato. Só que, sabe, o que os advogados faziam, a maior parte dos colegas fazia durante esse período? Eles se limitavam a alegar que o contrato continha cláusulas abusivas e deixava o trabalho para o juiz, então, para o Poder Judiciário, identificar onde estavam essas cláusulas abusivas dos contratos bancários, né? E isso facilitou muito a proposição de ações revisionais. Então, todo mundo entrava com uma ação revisional facilmente e alguma coisa ganhava, com um pedido absolutamente genérico de que o juiz reconhecesse a nulidade daquelas cláusulas que ele entendesse que eram abusivas, que violavam o artigo 51, incisos 1 a 16 do CDC. Tá? Bom, obviamente que o Poder Judiciário, em um determinado momento, responde a essa enxurrada de ações, limitando a possibilidade de que eu possa propor ações desse tipo. E a forma que o STJ encontrou de limitar, não estou dizendo que é certa, não estou dizendo que é errado também, tá? Foi justamente estabelecer uma proibição de que o juiz reconhecesse de ofício a abusividade das cláusulas quando se tratasse de contratos bancários, tá? Contrariando tudo que a doutrina sempre falou sobre normas de ordem pública, sobre nulidade absoluta. Tá? O que acontece? Atualmente, essa súmula que se aplicava exclusivamente aos contratos bancários, tá, de consumo, se aplica a quase a totalidade dos contratos de consumo. Tá? Então, hoje a gente pode afirmar com certeza que, segundo a jurisprudência do STJ, tá, não
compete ao juiz reconhecer, conhecer de ofício, tá, a nulidade de cláusula, a abusividade de cláusulas contratuais. Então, agora, o advogado, a parte, né, para ser mais específica, ela deve identificar exatamente onde está, né, o motivo da sua resignação, tá? Onde estão presentes as cláusulas abusivas naquela relação contratual. Bom, ainda falando sobre a questão processual, vamos dizer assim, da ação declaratória de nulidade, né, ação que visa desconstituir, ação revisional, vamos dizer assim, de um contrato, tá, consumerista, nós temos aqui a questão da legitimação ativa. Então, o artigo 51, parágrafo 4º, ele diz assim, é facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto nesse código, ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Então, existe aqui uma legitimação ativa, como eu falei para você, tanto do consumidor quanto da entidade, mas também existe a possibilidade, tá, do consumidor ou entidade que o represente, né, interpelar o Ministério Público, requerer que o Ministério Público ingresse com uma ação, que vai ser ação civil pública, tá, para requerer a nulidade de cláusula contratual, tá, quando se tratar de contrato de consumo em massa. Tá? Então, ficar atento a essa questão da legitimidade ativa. E dito isso, então, a gente vai passar agora a... bom, primeiro, vou fazer a pergunta. Alguma dúvida sobre esses pontos em particular? Então tá. Não havendo dúvidas, nós vamos passar agora para o rol exemplificativo dessas cláusulas abusivas. Então, volto a frisar, o rol não é exaustivo. Não é que eu só tenha 15 práticas, cláusulas consideradas, 15 tipos de cláusulas consideradas abusivas no CDC. Não é isso. Tá? Esses são alguns dos casos, e vocês vão ver que são ainda casos excepcionalmente abertos, que abarcam várias outras situações. Tá? Então vamos começar com o inciso 1 do artigo 51. Então, são nulos de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, aí vem o inciso 1, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou impliquem renúncia ou ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre fornecedores e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então vamos estabelecer aqui. É nula, sempre será nula uma cláusula contratual, tá, que afaste a responsabilidade do fornecedor, tá, por responder, tá, em responder por vício do produto, por fato do produto, coisa que a gente já viu, tá, do produto e serviço, né? Então, lá do artigo 12, lá do artigo 14, lá do artigo 18, lá do artigo 19, tá? Até porque o inciso 1º, o artigo 6º, inciso 6, ele diz que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais morais, individuais, coletivos e difusos. Tá? Então não pode haver cláusula que afaste o dever de indenizar. Um exemplo desse tipo de cláusula, que é conhecido no dia a dia da gente, né, é essa... Tá? É essa plaquinha que a gente costuma encontrar em estacionamentos de supermercados e de estabelecimentos comerciais de forma geral, né, que diz ali, ó, atenção, nós não nos responsabilizamos por furto ou danos nos veículos. Tá? A súmula 130 do STJ, ela é clara em dizer que a empresa responde sim perante o cliente pela reparação de dano ou furto causado em veículo ocorrido em seu estacionamento. Tá? Então, não pode. A outra questão aqui é a questão da renúncia de direitos. Tá? Vejam só, o que diz os artigos 24 e 25.
os artigos 24 e 25, o artigo 24, ele estabelece a garantia legal, tá, da adequação. Ó, o que diz o artigo 24? Tá? A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração do fornecedor. E aí o artigo 25 ele fala de novo, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas seções anteriores. Então, basicamente, o inciso 1, a parte inicial do inciso 1 do artigo 51 fala, já é matéria que foi referida nos artigos 24 e 25 do CDC anteriormente, tá? Bom, tem também a questão da indenização mitigada. Então, ainda que não possa, como regra geral, se estabelecer uma cláusula que diminua o dever de indenizar, que afaste a responsabilidade da indenização, ou cria algum tipo de renúncia a direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, tá? Existe sim uma situação na parte final do artigo 51, inciso 1º, tá? Que admite uma indenização mitigada. Vamos ler aqui de novo a parte final. Então, nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então, eventualmente, tá? Fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, podem sim estabelecer cláusulas, tá? Podem sim estabelecer cláusulas que mitiguem, que diminuam, tá? O dever de indenizar por parte do fornecedor. Mas para que isso ocorra, são necessárias duas situações. Primeiro, necessariamente o consumidor tem que ser PJ, tem que ser pessoa jurídica, tá? E depois tem que haver uma situação justificável. A doutrina não especifica muito bem o que seria uma situação justificável, mas a gente pode, pelo menos, cravar um entendimento que uma situação justificável é aquela em que o consumidor, pessoa jurídica, ele recebe alguma vantagem em reduzir o valor da indenização. Então, quando ele recebe um desconto ou algum tipo de serviço mais bem estabelecido, né, para que então possa que daí ele seja satisfatório, seja favorável, vantajoso, né, assumir um risco maior, tá? Uma responsabilidade maior do que aquela do consumidor pessoa física, tá? Ou pessoa natural, como tinha que ser. Inciso 2. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código. Então, se a gente pegar lá o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 3º, o artigo 35, inciso 3, o artigo 49, parágrafo único, aliás, artigo 49, parágrafo único que a gente vai estudar na aula que vem, tá? Que trata do direito de arrependimento nas compras feitas à distância, tá? O que acontece? Não pode ter uma cláusula que afaste a responsabilidade do consumidor, a responsabilidade do fornecedor, tá? Em reembolsar o consumidor pela quantia já paga. Então, vamos pegar o artigo 49, que é a venda à distância. Então, vamos lá. Eu comprei um determinado produto pela internet. Efetuei o pagamento dele. Efetuei o pagamento dele. E aí, no contrato que eu celebrei, né, nessa compra e venda, está lá dizendo que em caso de arrependimento, não terá o consumidor direito a reembolso, tá? Da quantia que já pagou. Tá? Essa cláusula é nula porque viola o inciso 2º do artigo 51 do CDC. Bom, aí depois nós temos o inciso 3º que fala daquelas cláusulas que transferem a responsabilidade a terceiro. Então, vejam só, a responsabilidade, ela na verdade é um complemento. Esse inciso 3º é um complemento do inciso 1º. Então, eu não posso nem afastar de mim a responsabilidade, eu, fornecedor, não posso afastar de mim a responsabilidade de responder, responsabilidade pela indenização, pelo dever de indenizar,
Assim como também não posso transferir esse dever para um terceiro, tá? Eu não posso dizer, olha, isso daqui, olha, vamos dizer, aquelas situações em que a responsabilidade é solidária entre o fornecedor, entre os fornecedores, entre o produtor e o fornecedor, por exemplo, né? No caso do artigo 39, tá? Do artigo 39, não, do artigo 39 a gente já falou, do artigo 18, tá? Do artigo 18, então pelo vício do produto, tá? Eu não posso, eu, por exemplo, que estou fornecendo, estou colocando o produto no mercado, não fui que eu que produzi, fazer uma cláusula dizendo assim, olha, estou vendendo esse produto para o Victor, tá? Estou vendendo esse produto para o Victor, só que em caso de vício no produto, ele não tem direito de ação contra mim, ele só pode responsabilizar o produtor do produto. Não pode haver cláusula nesse sentido, tá? Daí eu botei aqui, ó. Contratação pelo fornecedor de empresa de seguro. Sim, pode sim. Daí agregar. O que eu não posso fazer é tirar de minha responsabilidade e jogar a responsabilidade para um terceiro, né, para responder pelo dano, tá? Agora, nada impede, tá? Nada impede que eu contrate uma empresa de seguro para garantir, então, né, a indenização em caso de prejuízo, tá? A possibilidade disso, então, e daí eu tenho vamos dizer, eu vou agregar responsáveis, não vou afastar, porque se a empresa de seguro não responder, quem responde subsidiariamente sou eu, tá? Ou vice-versa, tá? Nesse caso aí, o que garante legalmente essa possibilidade é o artigo 101, inciso 2, que fala assim, ó, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produto e serviço, sem prejuízo disposto no capítulo 1 e 2 desse título, serão observadas as seguintes normas. Daí ele vai lá no inciso 2 e diz assim, ó, o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, tá? Então, poderá chamar ao processo o segurador. Então, existe essa possibilidade de chamamento ao processo. E daí, segurador, aliás, eu falei subsidiariamente, né? Mas o segurador e o fornecedor, eles vão responder solidariamente perante o consumidor, de modo que o consumidor pode ingressar com uma ação contra os dois, seguro e fornecedor, contra apenas um, né? Só o fornecedor ou apenas a seguradora, tá? Se eu aciono o fornecedor, se eu entro com a ação contra o fornecedor pode chamar ao processo, né, como responsável solidário pelo pagamento da dívida, né, o seguro. Inciso 4. Estabeleça, então, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Então, mais uma cláusula absolutamente aberta. Né? O que são obrigações iníquas, abusivas, né? Abusiva, incompatíveis com a boa-fé e equidade, são complexas, né? Definir isso. Pelo menos o parágrafo 1º do artigo 51, ele trata de trazer para a gente algumas situações em que há desvantagem exagerada. Então, diz lá o parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, né? Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 3. Se mostrar excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Bom, mesmo essa densidade maior do parágrafo 1º, não deixa tão evidente assim do que seria uma desvantagem exagerada. De forma que isso vai precisar, né, quem vai, no final das contas, decidir se há uma desvantagem exagerada, uma obrigação iníqua, abusiva ou incompatível com a boa-fé
ou equidade é o próprio Poder Judiciário no momento de analisar o caso concreto. Então, vai ser analisado o caso concreto. Eu optei por trazer aqui, a título de curiosidade para vocês, então, especificamente, posicionamentos do STJ acerca da abusividade de cláusulas contratuais no que tange planos de saúde. Então, isso aqui eu recolhi tudo da jurisprudência do STJ. Tá? Então, primeiro vou começar com o mais famoso, mais famosa de todas, né, que é a questão da súmula 302. Então, a súmula 302 do STJ, ela diz assim, ó, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Já falamos sobre isso também, tá? Já foi objeto de aula nossa essa discussão, tá? Quando tratávamos das práticas abusivas. Tá? Então, vejam que, na verdade, há uma complementação, né, no CDC. Vamos lá, daí continuamos. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o custeio de prótese necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, em procedimento cirúrgico coberto pelo plano. Então é necessário fazer alguma coisa lá que isso vai implicar a necessidade de colocar uma prótese. Ora, se o procedimento em si, tá? Vamos pegar aqui é câncer de mama, né? Faz a cirurgia lá para extrair o seio, tá? A cirurgia é coberta, essa cirurgia não tem um nome assim, mamostectomia, uma coisa assim, tá? Então aquilo é coberto pelo plano de saúde. Necessariamente a prótese tem que ser coberta também. Não pode ter uma cláusula contratual afastando a responsabilidade do plano de saúde, né, pelo custeio dessa prótese. É abusiva a cláusula contratual que exclua de cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doença prevista pelo efeito do plano. Também, óbvio, se tu oferece, se o plano assegura, prevê o tratamento de uma determinada doença, né, não pode botar uma cláusula contratual excluindo determinados tratamentos ou medicamentos, determinados procedimentos ou medicamentos, né, que sejam necessários àquela doença. Então, por exemplo, não, beleza, vamos tratar ali, a gente oferece tratamento para tal doença e não oferece o medicamento necessário para que ela seja tratada. Isso fica a custo, tem que ser coberto pelo próprio consumidor. Cláusula abusiva, tá? É abusiva, então, quarto caso aqui, a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde tratamento de AIDS ou doenças infecto-contagiosas. Também, né? Bastante óbvio. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde fornecimento de medicamento para quimioterapia, tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. Tá? É abusiva a cláusula contratual que prevê o reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência exclusiva da mudança de faixa etária de segurado. Também já foi tratado aqui pela gente em sala de aula, na sala de aula virtual. Né? É abusiva a cláusula contratual que prevê a suspensão de atendimento em razão do atraso em apenas uma parcela. Então, não atendo, o cara está uma vez só atrasado, tá só com um mês atrasado. Tá? Aí eu impeço que ele seja atendido ou que haja, ou faça a suspensão do tratamento. Não pode. A base disso é a teoria do adimplemento substancial, que a gente já viu, quando a obrigação já for. Vocês já viram lá em obrigações, na verdade, quando a obrigação já foi parcialmente cumprida, tá? Não há que se criar um ônus maior do que os próprios efeitos de inadimplemento para o consumidor. Então, mas não foi parcialmente cumprido, mas vai ser pago, foi paga. Né? Até agora foi pago um dia. Agora atrasou uma parcela. Tá? A única consequência que pode ser, nesse primeiro momento, que pode ser atribuído ao consumidor é simplesmente os juros, a multa contratual, mas não a suspensão do atendimento. Bom, a partir do segundo mês, daí a situação muda. Tá? Por fim, é a abusiva cláusula que prevê a limitação de valor para custeio de despesa com tratamento clínico, cirúrgico ou hospitalar. Também bastante razoável, né? Então, beleza, não fica limitado
ao valor de R$ 2.000, né, por tratamento clínico cirúrgico hospitalar. Tá? Inciso 6. Tá? O inciso 5 não tem. O inciso 5 foi vetado, como eu já avisei para vocês. Tá? Então, é nula cláusulas contratuais que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Vejam, o artigo 6º, inciso 7, 7 não, inciso 8, ele estabelece lá que é um direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova. Tá? Não pode ter uma cláusula contratual, vai ser abusiva, vai ser nula de pleno direito uma cláusula contratual que estabeleça que, muito embora o Código de Defesa do Consumidor indique que a inversão do ônus da prova favorece o consumidor, ela deve favorecer o fornecedor. Tá? Então, não tem nem muito o que falar sobre isso. Depois, inciso 7. Vai ser nula de pleno direito, tá? Aquela cláusula contratual que determine a utilização compulsória de arbitragem. Então, vejam só, a gente tem esse meio, eu vou até pegar aqui a lei, a gente tem isso. A gente tem dois modos de resolução de conflitos, basicamente, estabelecidos. Isso é coisa lá do TGP, né, se vocês lembrarem, no Teoria Geral do Processo. Né? Dois modos de resolução dos conflitos. Aquelas formas de autocomposição, em que as partes unilateralmente ou bilateralmente resolvem o próprio conflito. Tá? A renúncia, desistência, a transação, são espécies de formas de autocomposição, do conflito, de conflitos, né? E eu tenho situações de heterocomposição, quando é um terceiro que decide o conflito pelas partes. Então, há uma substituição da vontade pelas partes. Né? A arbitragem é uma dessas espécies de heterocomposição. A principal espécie, a mais conhecida para a gente, é a jurisdição. Né? Quando um agente estatal específico, né, o juiz, ele decide pelas partes, ele substitui a vontade das partes. Mas é possível que as partes escolham um árbitro para, não é mediar o conflito, mas para resolver, decidir por eles. Tá? Bom, o que o CDC estabelece aqui? Que as partes podem até utilizar a arbitragem, mas não pode ter uma cláusula no contrato obrigando compulsoriamente, né, que seja utilizado o instrumento da arbitragem, ou seja, forçando o consumidor a desistir da possibilidade de buscar o poder judicial, buscar o poder judiciário para resolver o conflito na relação de consumo. Tá? Então, essa cláusula também vai ser nula. Aí vem o inciso 8 e diz assim, ó, são nulas de pleno direito aquelas cláusulas contratuais que imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Então, é a vedação da cláusula mandato, é quando existe uma cláusula que o fornecedor coloca dizendo que o consumidor, tá, ele outorga poderes para outra pessoa ou para o próprio fornecedor, né, realizar negócios jurídicos em seu nome. Tá? Isso a gente chama então de vedação da cláusula mandato. É o mandato que você estudaram lá no CDC não, no Código Civil, né? É basicamente isso a ideia. E aí tem uma decisão interessante de 2015 do Marco Buzzi, ministro Marco Buzzi, tá? Marco Aurélio Buzzi, que diz assim, ó, nos contratos de cartão de crédito é abusiva a previsão de cláusula mandato que permita à operadora emitir título cambial contra o usuário do cartão. Então, o que acontece?
É comum nos contratos de cartão de crédito, tá, que existe uma cláusula que dá poderes, tá, dá poderes para a operadora tomar empréstimo no nome do usuário do cartão, tá, e assim emitir então um título cambial, uma nota promissória, sei lá, uma letra de câmbio, tá, para garantir o pagamento desse empréstimo, tá, para garantir o pagamento do cartão, desculpa, tá, para garantir o pagamento do cartão. Essa prática, esse tipo de cláusula é abusiva, isso já é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Só deixando claro que nem toda cláusula abusiva, desculpa, nem toda cláusula mandato vai ser considerada abusiva, tá? Mas aqui nesse caso específico vai ser, tá? Então, também será abusiva aquela cláusula que deixa ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Mais ou menos a mesma coisa, e aqui essas três cláusulas aqui, ó, a gente vai dizer que são cláusulas potestativas, tá? Por quê? Porque elas dão plenos poderes para o fornecedor, tá? E nada de poder para o consumidor. Então, por isso, cláusulas potestativas em favor do fornecedor. Então, primeiro, deixe de fornecer a opção de concluir ou não o contrato, tá? Embora obrigando o consumidor. Então, é aquela situação em que eu tenho a opção, eu, fornecedor, tenho a opção de concluir ou não o contrato, terminar ou não o contrato, tá? Mas o consumidor obrigatoriamente tem que concluir. Tá? Ele tem que fazer a parte dele. Depois, que permitam ao fornecedor, direto ou indiretamente, estabelecer a variação do preço de forma unilateral. Tá? Então, o preço vai ser alterado unilateralmente pelo fornecedor, sem necessidade de repactuação com o consumidor. Que autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Então, a mesma ideia. É possível que o fornecedor resolva o contrato, né? Mas não concede, por exemplo, sem multa, sem nenhum tipo de perdas e danos, né? Mas não concede ao mesmo direito ao consumidor. Tá? Essa cláusula também vai ser nula. E depois eu tenho também aquele tipo de cláusula que obriga o consumidor a ressarcir os custos da cobrança de sua obrigação, sem que igual direito seja conferido contra o fornecedor. Gente, aqui, uma das situações mais normais é a obrigação do consumidor de pagar pela taxa do boleto. Tá? Da confecção do boleto, me fugiu agora o nome exatamente. Né? Então, essa é uma situação que é bastante discutida, tá? Dentro do Poder Judiciário. Né? Então, pode o fornecedor cobrar do emissão, tá? Pode cobrar do consumidor a taxa que o banco cobra pela emissão do boleto? O inciso 12 do artigo 51 da Lei 8.078 não permite esse tipo de conduta. Tá? Não permite esse tipo de conduta. Um outro exemplo é a questão dos honorários advocatícios. Então, principalmente em cobrança extrajudicial. Cobrança judicial não tem problema, é direito concedido. Mas olha só, a princípio, a cobrança de honorários advocatícios, a exigência de honorários advocatícios em cobrança extrajudicial, tá? Ela é possível. Eu trouxe aqui um posicionamento do STJ, tá? Que diz isso de fato. Ó. E não existe abuso na exigência pelo credor de honorários advocatícios extrajudiciais a serem exportados pelo devedor, embora em caso de cobrança extrajudicial. Pois, além de não causar prejuízo indevido para o devedor em atraso, tem previsão expressa nas normas dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Até aí, tudo bem. Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é assegurado ao consumidor
em decorrência de imposição legal, nos termos do artigo 51(12) do CDC, independentemente de previsão contratual. Tranquilo até aí. Só que uma coisa que a gente precisa destacar, gente. O fornecedor só pode cobrar honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial, caso haja, de fato, participação do advogado na cobrança. Tá? Foi uma empresa de cobrança que não está vinculado, não tem nenhum advogado vinculado a essa empresa de cobrança, que fez a cobrança extrajudicial, tá? Não há por que se pagar honorários advocatícios. Tá? Não há por que se pagar honorários advocatícios, até porque isso deve constituir, né, um exercício legal da profissão por parte da empresa de cobrança. Tá? Bom, também aqui a gente vai continuar no ramo daquelas cláusulas potestativas em favor do fornecedor. Então, uma cláusula que autoriza o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração vai ser sempre nula. Então, beleza. É uma cláusula que diz o fornecedor poderá a qualquer tempo, tá, modificar as cláusulas contratuais. Não pode. Tá? Não pode. E aí nós temos as três últimas situações aqui, duas bem simples, uma um pouco mais extensa aqui, né? Que são, então, a questão do inciso 14, 15 e 16, dos incisos 14, 15 e 16. Então, olha só, vão ser nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que infringam a possibilidade ou possibilitem a violação de normas ambientais, tá? De novo, isso traz um leque muito grande de situações que podem ser abarcadas, né, por essa norma. Bom, agora a ideia de meio ambiente aqui ela tem que ser entendida de forma extensiva, tá? O que também aumenta demais as situações. Porque o meio ambiente que se refere aqui no inciso 14 não é exclusivamente o meio ambiente natural, tá? Meio ambiente que a gente tradicionalmente conhece. Porque vai ser também, vejam, normas que violem, cláusulas que violem normas urbanísticas, normas de preservação histórico-cultural e normas trabalhistas, tá, também vão implicar em nulidade. Tá? Vão ser nulas de pleno direito. Então, o meio ambiente aqui, a norma ambiental, ela tem que ser entendida como norma ambiental natural, norma da natureza, do ambiente urbanístico, do ambiente cultural ou do ambiente do trabalho. Especialmente do trabalho. Outra cláusula bem ampla, né? Outra inciso bem amplo, na verdade, vai dizer assim, são nulos de pleno direito aquelas cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Bom, gente, o sistema de proteção do consumidor, tá, ele não está previsto apenas e exclusivamente no Código de Defesa do Consumidor. Existem uma série de outras normas jurídicas, tá, uma série de outras leis que constituem, que fazem parte do sistema de proteção ao consumidor. Cito aqui algumas, talvez as mais importantes, mas não as únicas, tá? Então, a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, a Lei 1521 de 51, tá? A Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica e as Relações de Consumo, a Lei 8.137 de 1990, tá? A Lei dos Planos e Seguros de Assistência de Saúde, a Lei 9.656 de 99, aqui faltou um 9. 99, se não me engano é 99. Pode ser que não. Agora fiquei na dúvida. A Lei das Mensalidades Escolares, Lei 9.870 de 99, essa de certeza de 99. A Lei dos Consórcios, Lei 11.795. Uma que não está aqui também, que é a Lei da Defesa da Concorrência. Tá? Lei da Defesa da Concorrência, que é a lei... Deixa eu pesquisar aqui. Lei da Defesa da Concorrência é a Lei 12.529.
tá? Lei 12.529, vou botar aqui também. Lei 12, número 12.529 de 2011 também, olha só. 2011, tá? Então, vou botar um parênteses aqui. Tá? Essa lei aqui, que é a lei que institui todo o sistema brasileiro de defesa da concorrência, que, obviamente, está intimamente ligado com a ideia de consumo, né? A proibição de cartéis, de oligopólios, tudo está previsto nessa lei. Por fim, a gente tem o inciso 16, que trata da renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias. Acho que todo mundo aqui lembra do artigo 96 do Código Civil, que trata das benfeitorias. O que são benfeitorias? Ora, são agregados ao imóvel, tá? Então, vou pegar aqui o artigo 96, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Diz assim, ó. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Então, benfeitorias são tudo aquilo que agrega valor ao imóvel, tá? Diz assim o parágrafo primeiro. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o torne mais agradável ou sejam de elevado valor. São úteis, parágrafo segundo, as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E o parágrafo terceiro, por sua vez, diz que são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, eventualmente, se houver uma cláusula contratual que afaste, tá? O direito de indenização por benfeitorias necessárias, por exemplo, de indenização pelos gastos que eu fiz para reparar um determinado imóvel que não me pertence, tá? Essa cláusula também vai ser nula. Agora, vamos ser sinceros aqui, que eu vou ser bem radical. Essa cláusula esse dispositivo é absolutamente inócuo, tá? Por quê? Porque talvez a única forma que a gente pudesse, a única situação em que a gente pudesse pensar na aplicação dele seria nos contratos de locação, tá? Nos contratos de locação. Buenas. O STJ, ele tem uma súmula, a súmula 375, que estabelece o seguinte: nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia e indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Então, quer dizer, o STJ ele entende que entre o Código de Defesa do Consumidor e a lei especial, que é a lei das locações, que é a lei 8.245, prepondera a lei 8.245, que estabelece no seu artigo 35, ó. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizadas e permitem o exercício de direito de atenção. Vejam, salvo expressa disposição contratual em contrário. Então, quer dizer, a lei de locações, ela permite que as partes disponham sobre o direito de indenização. Então, entre aplicar a lei geral, que seria aqui o Código de Defesa do Consumidor, e a lei específica, que é a lei das locações, o STJ ele entende que deve ser aplicado o microsistema, vamos dizer assim, da lei de locações. Então, o artigo 35. Então, as partes podem, sim, num contrato de locação, renunciar à indenização de benfeitorias, ainda que necessárias. Beleza? Tranquilo? Importa salientar que existem alguns doutrinadores, com os quais eu me filio, que entendem que essa súmula 335 do STJ, ela só se aplica naquelas situações em que existe uma paridade, tá? Existe uma paridade entre os contratantes, entre locador e locatário, tá? Quando o contrato, no entanto, é um contrato de adesão, tá? Feito uma grande imobiliária, por exemplo, com a intermediação de uma grande imobiliária,
tá? Um locador com muita força econômica, né? Aí se aplicaria sim a possibilidade da nulidade de uma renúncia, da nulidade de uma cláusula que preveja a renúncia do direito de indenização por benfeitoria necessária, tá? Não pelas voluptuárias e, obviamente, não também pelas úteis, tá? Então, vejam só, era isso por hoje, ó. A aula até não foi tão grande, achei que ia ser maior,